Há momentos na vida em que nos sentimos à deriva, como se o mundo ao nosso redor desmoronasse por falta de alicerces sólidos. Padre Pio sempre alertou para o risco de uma sociedade que não reza, pois quem abandona a oração, abandona o próprio Deus, que sustenta todas as coisas. Em cada palavra que ele pronunciava, havia o chamado urgente para retornar ao essencial, para reconstruir o interior antes de tentar consertar o exterior. Hoje convido você a abrir o coração para uma viagem íntima, profunda e transformadora. Um mergulho nas frases que não são apenas sentenças, mas pontes para o céu, convites para a conversão, bálsamo para almas cansadas. Você já se perguntou por que certas palavras ecoam na mente por toda a vida? Não são apenas letras encadeadas, mas verdades espirituais que têm o poder de libertar e consolar. Padre Pio sabia tocar no âmago do ser humano, expondo nossos medos mais íntimos para depois oferecer o remédio da graça divina. Suas frases não foram elaboradas para impressionar, mas para curar feridas abertas pelo pecado e pela frieza espiritual. Enquanto o mundo se ocupava com glórias passageiras, ele nos lembrava de que 1000 anos de vanglória não valem nenhuma hora na doce comunhão com Jesus no Santíssimo Sacramento. Por isso, este vídeo não será apenas um desfile de frases bonitas. Será um convite para examinar nossa alma à luz da verdade. Você ouvirá palavras que vão desafiar suas certezas, frases que vão tocar seu orgulho e sua indiferença, mas também vai sentir nelas a doçura de quem sabe que Deus perdoa abundantemente quando há amor sincero. Padre Pio não era um moralista frio, ele era um médico de almas, que dizia a verdade dura sem jamais deixar de oferecer esperança. Porque mesmo que você sinta que não ama mais o Senhor, ainda pode começar agora, sem medo, pois muitos pecados são perdoados quando muito se ama. Neste momento, quero que você respire fundo e se permita a honestidade. Pergunte a si mesmo: minha fé está viva ou morrendo? Meus hábitos me aproximam ou me afastam de Deus? Em nossas distrações diárias, quantas vezes deixamos de falar com Jesus com o coração, esquecendo que até o silêncio sincero pode ser oração? Padre Pio nos provoca a sair da superficialidade, a abandonar a preocupação inútil e lançar nossos anseios no coração misericordioso de Deus. Este vídeo é para quem quer mais do que frases para repetir, é para quem quer uma mudança verdadeira. Então fique comigo até o fim. Não apenas ouça, medite. Permita que cada palavra penetre como semente fértil em seu coração, mesmo que hoje pareça pedregoso. Peça a Deus coragem para enfrentar a verdade, humildade para reconhecer as quedas e confiança para levantar. Porque, como ensinava Padre Pio, na vida espiritual quem não avança retrocede. E neste canal não estamos aqui para retroceder. Estamos aqui para caminhar juntos rumo ao Deus vivo, sustentados pela oração, fortalecidos pela Eucaristia e consolados pela certeza de que Ele nunca abandona quem se abandona em seus braços. Quando pensamos na decadência moral que vemos hoje, não podemos ignorar o alerta profético de Padre Pio. A sociedade de hoje não reza, por isso está desmoronando. Não é apenas uma frase de efeito, é um diagnóstico espiritual profundo. Quantas famílias desfeitas, quantas pessoas perdidas no vazio de uma vida sem sentido, quantos jovens atraídos por ideologias destrutivas ou por um hedonismo vazio, tudo porque se esqueceu o essencial, falar com Deus. A oração não é um acessório, é o alicerce sem o qual tudo o mais ruirá. Padre Pio via isso com clareza dolorosa, via almas afundando na escuridão porque recusavam a luz. E não falava isso para condenar, mas para chamar de volta, como um pai que implora ao filho que não se perca. Ele dizia: a oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Reflita sobre essa imagem.
uma chave. Não há porta tão pesada, nem coração tão trancado que não ceda ao poder da oração humilde. Quantas pessoas recorrem a todo tipo de estratégia para mudar a vida, mas negligenciam a mais simples e mais eficaz? Padre Pio nos ensinava que a oração não é uma formalidade, mas um combate espiritual, uma aliança com o céu. Ao rezar, não estamos sozinhos. Somos acompanhados pelos anjos e pelos santos, e o próprio Espírito Santo intercede em nós com gemidos inefáveis. Sem oração, somos como soldados desarmados no campo de batalha, prontos a ser derrotados pelo inimigo. Com oração, somos invencíveis, porque Deus luta por nós. Mas Ele sabia também das nossas ansiedades, das noites sem sono, das lágrimas escondidas. Por isso nos deixou uma das frases mais queridas e repetidas: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Que bálsamo para a alma ferida! Quantas vezes nos angustiamos por problemas que fogem ao nosso controle, esquecendo que há um Deus que tudo governa. Padre Pio não dizia isso para nos anestesiar ou nos tornar passivos, mas para nos libertar do peso desnecessário. Ele sabia que a confiança em Deus é ativa, nos move a rezar mais, a amar mais, a servir mais. A preocupação nos paralisa, mas a oração nos impulsiona para o bem. Ele tinha uma visão quase mística do valor da missa. Seria mais fácil para o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Pense no que ele afirmava: o sol físico sustenta a vida biológica, mas a missa sustenta a vida sobrenatural. Quando vamos à missa com fé, não estamos apenas cumprindo um preceito, estamos participando do sacrifício de Cristo no Calvário, recebendo graças que superam qualquer tesouro terreno. Padre Pio celebrava a missa com tamanha devoção que as pessoas choravam ao assistir. Ele se unia de tal forma ao mistério da cruz que seu rosto refletia a dor redentora de Jesus. E ele nos convidava a viver assim, a jamais nos acostumar com o sagrado, a ver na missa o maior presente de Deus para nós. Ele dizia também algo que precisamos ouvir em nossos tempos de exaltação, da vaidade e da busca por aplausos. 1000 anos de desfrutar da glória humana não valem nem uma hora na doce comunhão com Jesus no Santíssimo Sacramento. Que diferença entre o brilho falso deste mundo e a luz verdadeira que emana da hóstia consagrada. Padre Pio, marcado pelos estigmas de Cristo, sabia o valor infinito da Eucaristia. Ele passava horas em oração diante do sacrário, ensinando com o exemplo que não há bem maior. Quantas pessoas hoje negligenciam a comunhão, tratam-na como um gesto automático, ou pior, a recebem em estado de pecado mortal. Ele nos adverte: a comunhão sem preparação é como receber um rei sem dar-lhe honra. Mas para quem se aproxima com amor e humildade, a Eucaristia é fonte inesgotável de graça. Padre Pio também nos alertava para o dinamismo da vida espiritual. Na vida espiritual, quem não avança, retrocede. Acontece como um barco que sempre deve seguir adiante. Se parar, o vento o fará voltar. Não existe estagnação no caminho de Deus. Se não rezamos mais, se não frequentamos os sacramentos, se não cultivamos virtudes, estamos, na prática, recuando. Ele nos convidava à vigilância constante, ao exame de consciência diário, a jamais nos contentarmos com uma fé morna. E sabia que esse avanço só é possível pela graça, nunca pela força do orgulho. Por isso, nos indicava sempre o caminho da humildade, da confissão frequente, da obediência à Igreja. Ele tinha um jeito muito direto de falar de oração. Você deve falar a Jesus também com o coração, além dos lábios. Na verdade, em certos casos, deve falar com ele apenas com o coração. Não basta recitar fórmulas sem pensar. Não basta balbuciar palavras sem amor. Jesus quer o nosso coração, mesmo quando está despedaçado.
Padre Pio sabia que as orações mais eficazes muitas vezes são as mais silenciosas. Um suspiro, um olhar, uma lágrima sincera. Ele ensinava que devemos falar com Jesus como um amigo fala ao outro, sem máscaras, sem artifícios, expondo a nossa miséria e pedindo a sua misericórdia. E essa confiança filial não humilha, mas eleva, porque nos coloca em nosso devido lugar, criaturas amadas diante de um Deus que é Pai. E quando nos sentíssemos fracos ou apáticos, Ele nos dava o caminho. Sempre devemos ter coragem, e se nos chega alguma apatia espiritual, corramos aos pés de Jesus, no Santíssimo Sacramento, e coloquemo-nos no meio dos perfumes celestiais, e sem dúvida recuperaremos nossa força. Que imagem poderosa! Ele sabia que a alma resseca precisa do orvalho da graça, e que não há lugar melhor para isso do que aos pés do altar. Padre Pio não nos prometeu uma fé sem dificuldades, mas garantia que Jesus é fiel em renovar as forças de quem se coloca humilde diante dele. E assim, ele nos empurrava para a fonte da vida, para aquele que disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Há momentos em que a alma humana se sente tão distante de Deus que chega a se perguntar se ele ainda a ama ou se já desistiu dela. Padre Pio, com sua sensibilidade pastoral única, enfrentava essa angústia nos confessionários dia após dia e nos deixou uma resposta cheia de ternura. Faz algum tempo que você não ama o Senhor? Não o ama agora? Não anseia amá-lo para sempre? Portanto, não temas. Ainda admitindo que cometeu todos os pecados deste mundo, Jesus repete: muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Quantas se afastam dos sacramentos porque se julgam indignas, sem perceber que a indignidade é justamente o motivo para se aproximar mais ainda da misericórdia? Padre Pio conhecia a gravidade do pecado, mas conhecia mais ainda a infinita compaixão de Cristo. Ele não minimizava a culpa, ele a iluminava com a esperança. Seu convite era sempre a conversão sincera, não para satisfazer regras externas, mas para reacender o amor no coração. E esse amor precisava ser nutrido de forma concreta. Ele advertia: não se preocupe com as coisas que causam preocupação, desordem e ansiedade. Apenas uma coisa é necessária: elevar seu espírito e amar a Deus. Quão difícil isso parece em nossos dias, com tantas distrações, tantas urgências artificiais. Padre Pio nos exortava a cortar o supérfluo, a identificar o que realmente importa. Era como um médico espiritual que apontava a raiz dos males modernos, o coração dividido. Ele nos chamava a uma simplicidade radical, a colocar Deus no centro, confiando que, fazendo isso, tudo mais encontraria seu lugar. Sua vida era testemunho vivo disso. Mesmo cercado por multidões, mesmo perseguido e caluniado, ele mantinha o olhar fixo no crucificado, sempre sereno no essencial. Obediência também era uma de suas bandeiras mais firmes. Ele nos alertava com veemência: onde não há obediência, não há virtude, não há bondade nem amor. E onde não há amor, não há Deus. Sem Deus, não podemos alcançar o céu. Essas virtudes formam uma escada. Se falta um passo, caímos. Aqui, Padre Pio falava contra um dos grandes males espirituais de todos os tempos: o orgulho disfarçado de autonomia. Ele mesmo sendo místico e milagroso, submetia-se humildemente aos superiores e às decisões da Igreja, mesmo quando injustas. Ele ensinava que a obediência não anula a liberdade, mas a liberta da tirania do ego. Era uma obediência por amor. Amor à Igreja, amor à verdade, amor a Cristo. Era também uma obediência realista, que entendia que sem humildade a alma cai em ilusões e enganos espirituais.
Sabia também dos perigos das tentações e de como o inimigo se aproveita dos sentidos desatentos. Por isso, nos deixou este conselho tão prático. Os melhores meios para se proteger da tentação são os seguintes: cuidar dos seus sentidos para salvá-los da tentação perigosa, evitar a vaidade, não deixar seu coração se exaltar, convencer-se do mal da complacência, fugir do ódio, rezar sempre que possível. Se a alma soubesse o mérito que se adquire nas tentações sofridas com paciência e vencidas, seria tentada a dizer: Senhor, envia-me as tentações. Que profundidade! Padre Pio não romantizava a tentação nem a negava. Ele a reconhecia como inevitável, mas transformável em ocasião de graça. Sua visão era paradoxalmente esperançosa. Até as batalhas espirituais são meios de santificação quando enfrentadas com fé e paciência. Ele ia além e tocava em algo muito específico e ainda mais urgente em nossos dias: a vigilância sobre os olhos e o coração. Ele alertava: é necessário proteger todos os seus sentidos, especialmente seus olhos. São os meios pelos quais toda a fascinação e o encanto da beleza e da voluptuosidade entram no coração. Quando a moda, como em nossa época, é voltada para a provocação e expõe o que antes era incorreto pensar, é preciso ter precaução e autocontrole. Sempre que necessário, deve olhar sem ver e ver sem pensar. Padre Pio não tinha medo de nomear o perigo. Ele enxergava como a sensualidade desenfreada se infiltrava na cultura e destruía almas, principalmente as mais jovens, mas não pregava um moralismo frio. Ele ensinava a consciência vigilante e o autocontrole, virtudes nascidas do amor verdadeiro, do desejo sincero de pureza para agradar a Deus e não para exibir santidade. E para aqueles que se sentiam sozinhos, órfãos espirituais, ele lembrava com ternura: deve lembrar que tem no céu não apenas um pai, mas também uma mãe. Portanto, vamos recorrer a Maria. Ela é toda doçura, misericórdia, bondade e amor para nós, porque é nossa mãe. Padre Pio era profundamente mariano. Ele sabia que muitos tropeçam na fé porque não recorrem àquela que Deus mesmo nos deu como mãe. Ele nos convidava a se refugiar sob o manto de Maria, a confiar em sua intercessão poderosa, a imitá-la em sua humildade e entrega. Para ele, Maria não era apenas devoção, mas caminho seguro para Cristo. E ensinava que o amor a Maria não nos afasta de Jesus, mas nos conduz de modo mais perfeito a Ele. Finalmente, Padre Pio nos deixava um ensinamento de sabedoria espiritual que vale ouro. O amor e o medo devem ir unidos. O medo sem amor converte-se em covardia. O amor sem medo converte-se em presunção. Quando há amor sem medo, o amor corre sem prudência e sem restrições, sem se preocupar para onde vai. Aqui, ele sintetizava o equilíbrio que falta a tantos corações. Um amor que não teme ofender a Deus se torna arrogante e perigoso. Um medo sem amor paralisa e escraviza. Ele nos convidava a viver um santo temor, não de um Deus tirano, mas do Deus que nos ama infinitamente e não queremos magoar. Esse equilíbrio é a marca da maturidade espiritual. Amar muito, mas amar com humildade, com reverência, com consciência do custo do amor de Cristo por nós. Quando contemplamos o espírito de Padre Pio, não vemos um moralista frio ou um pregador de condenações vazias, mas um pai espiritual que entendia as fraquezas humanas e, com ternura firme, guiava as almas para Deus. Ele tinha uma clareza impressionante sobre o combate espiritual que todos enfrentamos, e por isso não hesitava em nos advertir sobre os perigos que se escondem em distrações aparentemente inocentes. Dizia com convicção: a sociedade de hoje não reza, por isso está desmoronando. Essas palavras soam como um eco profético em nossos tempos. Vivemos correndo, conectados com o mundo inteiro, mas desligados do essencial. Padre Pio nos chamava à oração não como um dever mecânico,
mas como questão de sobrevivência espiritual. Ele via que o colapso moral de sua época, e muito mais o de hoje, estava enraizado no abandono da oração, na indiferença a Deus, na pretensão arrogante de viver sem o Criador. Mas ele não parava na crítica. Oferecia o antídoto. Com clareza absoluta nos ensinava: a oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Perceba a imagem, não uma arma de destruição, mas de conquista amorosa. A oração para Padre Pio era um ato de intimidade, um modo de abrir os tesouros da misericórdia divina. Era também um escudo contra as tentações, contra as ciladas do demônio. Em seu ministério, ele via quantas pessoas sucumbiam simplesmente porque não rezavam. Ele repetia quase como um refrão: rezem, rezem muito, porque sem oração a alma fica exposta, frágil, facilmente seduzida pelo mal. Para ele, rezar não era perder tempo, era ganhar eternidade. E mesmo quando a oração parecia difícil, mesmo quando a alma se sentia abandonada ou em angústia, Padre Pio insistia: ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Que bálsamo essas palavras trazem! Quantas pessoas vivem esmagadas pela ansiedade, devoradas por medos sobre o futuro, sufocadas por preocupações que nunca se realizam. Padre Pio sabia que a confiança em Deus é a verdadeira paz. Ele via que o excesso de preocupação é sinal de uma fé ainda imatura, que não entregou totalmente o leme a Cristo. Ele convidava as almas a dar um passo de coragem, rezar, esperar, confiar. Não como fuga da realidade, mas como o modo mais elevado de enfrentá-la, com a força que vem de Deus. Em sua espiritualidade, a missa ocupava um lugar absolutamente central, e foi assim que ele proclamou uma das frases mais fortes e radicais: seria mais fácil para o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Que força tem essa imagem? O sol é fonte de luz, calor, vida. Sem ele, a terra morreria. Mas para Padre Pio, a missa era ainda mais essencial. Ele a via como o sacrifício vivo de Cristo, renovado no altar, fonte inesgotável de graça para o mundo. Ele celebrava cada missa com lágrimas nos olhos, com o coração dilacerado de amor e compaixão, profundamente consciente de que ali se repetia misticamente o Calvário. Não havia nada rotineiro na missa para ele, e por isso exortava os fiéis a amá-la, a valorizá-la, a assisti-la com devoção. Hoje, quando tantos a tratam com frieza ou indiferença, suas palavras soam como um clamor urgente para que recuperemos o senso do sagrado. Sua paixão por Jesus Eucarístico se revelava ainda mais nesta outra frase: 1000 anos de desfrutar da glória humana não valem nem uma hora na doce comunhão com Jesus no Santíssimo Sacramento. Veja como ele invertia a lógica do mundo. Para muitos, a glória humana é o objetivo supremo. Aplausos, reconhecimento, poder, riqueza. Mas para ele, tudo isso era pó comparado à intimidade com Cristo na Eucaristia. Sua vida era testemunho vivo dessa verdade. Mesmo entre dores atrozes, os estigmas sangrando, o corpo exausto, ele nunca abandonava a capela, nunca dispensava a adoração. Ele sabia que ali estava o segredo da força, da paz, da santidade. Ele nos lembrava que, diante do Santíssimo, descobrimos nossa verdadeira dignidade, filhos amados de Deus, chamados à comunhão eterna com Ele. E Padre Pio não ignorava o dinamismo da vida espiritual. Ele nos advertia com sabedoria quase militar. Na vida espiritual, quem não avança retrocede. Acontece como um barco que sempre deve seguir adiante. Se parar, o vento o fará voltar. Quantos de nós ficamos estagnados na fé, contentes com o mínimo, achando que basta não cometer pecados graves? Mas ele via que isso é ilusão perigosa. A alma não foi feita para a mediocridade,
mas para o heroísmo do amor. Para ele, crescer na fé não era opcional, era vital, e alertava: a tibieza espiritual é terreno fértil para o demônio. Por isso, insistia em confessar-se com frequência, em rezar o rosário diariamente, em fazer boas obras, em vigiar o coração. Ele não aceitava desculpas, porque sabia o custo do resgate pago por Cristo na cruz. E nesse caminho de intimidade com Deus, Padre Pio dava um conselho particularmente íntimo e belo. Você deve falar a Jesus também com o coração, além dos lábios. Na verdade, em certos casos, deve falar com ele apenas com o coração. Que pedagogia amorosa! Ele sabia que nem sempre as palavras são suficientes ou disponíveis. Em momentos de dor profunda, de confusão interior, bastava levantar o coração a Deus. Ele nos ensinava uma oração viva, feita de suspiros, lágrimas, silêncio, um diálogo de alma para alma. Ele queria libertar os fiéis da rigidez formalista, convidando-os a cultivar uma amizade real com Jesus. Essa dimensão de intimidade afetiva era parte essencial de sua mística e ele a oferecia a todos. Simples, letrados, santos, pecadores, ninguém estava excluído dessa comunhão amorosa. Há um momento na vida de quem busca a fé em que a alma sente a necessidade urgente de se entregar sem reservas. E Padre Pio sempre nos ensinou que esta entrega exige vigilância constante, pois as tentações se infiltram pelos sentidos mais sutis. Ele dizia: os melhores meios para se proteger da tentação são os seguintes: cuidar dos seus sentidos para salvá-los da tentação perigosa, evitar a vaidade, não deixar seu coração se exaltar, convencer-se do mal da complacência, fugir do ódio, rezar sempre que possível. Essas palavras são como um mapa para quem deseja caminhar com segurança por um terreno repleto de armadilhas espirituais, convidando-nos a cultivar humildade e prudência. A vida espiritual não é um campo de flores, mas um campo de batalha, e só o soldado vigilante resiste às investidas inimigas. A oração, mais uma vez, surge como o grande escudo, uma muralha invisível, mas poderosa. Padre Pio compreendia a fragilidade humana com uma clareza desconcertante. Ele sabia que nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração são portas por onde o inimigo pode semear enganos, vaidades e paixões desordenadas. Por isso advertia: é necessário proteger todos os seus sentidos, especialmente seus olhos. São os meios pelos quais toda a fascinação e o encanto da beleza e da voluptuosidade entram no coração. Quando a moda, como em nossa época, é voltada para a provocação e expõe o que antes era incorreto pensar, é preciso ter precaução e autocontrole. Ele não dizia isso para nos condenar ou para gerar vergonha, mas para abrir nossos olhos. É como um pai que alerta o filho sobre os perigos da estrada escorregadia. Quem ama adverte, mesmo correndo o risco de ser incompreendido. Nesse ponto, ele nos oferecia também uma sabedoria prática, tão real e urgente. Sempre que necessário, deve olhar sem ver e ver sem pensar. Uma frase curta, mas de uma profundidade que ecoa no coração. Quantas vezes somos bombardeados por imagens, sons, sugestões que tentam seduzir nosso coração para longe de Deus. Padre Pio nos convida a um autocontrole que não é frieza ou repressão vazia, mas amor a Deus acima de tudo. Ele ensina o cristão a ter coragem para dizer não, a ter força para desviar o olhar, a cultivar o discernimento que filtra o que é puro e o que corrompe. Em uma sociedade saturada de estímulos sensuais e vaidosos, o conselho dele soa quase profético, um antídoto contra a dispersão espiritual. E se alguém se sente fraco ou sem forças para manter essa vigilância, Padre Pio indicava o caminho seguro do colo materno de Maria. Deve lembrar que tem no céu não apenas um pai, mas também uma mãe. Portanto, vamos recorrer a Maria. Ela é toda doçura, misericórdia, bondade e amor para nós, porque é nossa mãe.
Em suas palavras, há uma ternura profunda, quase um consolo para quem sente que sozinho não consegue resistir. Ele aponta para Maria como refúgio certo contra as ciladas do demônio, como advogada incansável das almas frágeis. Saber que não caminhamos sozinhos, que temos a intercessão amorosa da Mãe Celestial, reacende em nós a esperança e nos fortalece no combate espiritual. Por fim, Padre Pio abordava com força o equilíbrio entre amor e temor a Deus, uma verdade tão ignorada hoje em dia. O amor e o medo devem ir unidos. O medo sem amor converte-se em covardia. O amor sem medo converte-se em presunção. Quando há amor sem medo, o amor corre sem prudência e sem restrições, sem se preocupar para onde vai. Quantos corações se perdem por falta desse equilíbrio? Ele nos ensina que o santo temor de Deus não é terror ou escravidão, mas respeito profundo, reverência amorosa, um amor que não se descuida, que não se lança no pecado com confiança cega na misericórdia barata, mas que teme ofender aquele que mais amamos. Um medo que não paralisa, mas que direciona o amor para ser puro, verdadeiro, ordenado. Essas palavras nos desafiam, nos chamam à maturidade espiritual, convidando-nos a um relacionamento com Deus que é ao mesmo tempo confiado e reverente, apaixonado e prudente, livre e obediente. Há um fio condutor que costura cada frase de Padre Pio, algo que transcende o conselho moral ou o alerta prático. Ele fala como quem experimentou o céu e combateu o inferno no próprio corpo. Suas palavras são forjadas na fornalha da dor, da oração e do amor absoluto a Cristo. Quando ele dizia que a sociedade desmoronava porque havia parado de rezar, não estava apenas oferecendo uma análise sociológica, mas apontando para a raiz espiritual de todo o mal. Ele via com clareza que uma sociedade que abandona a oração se afasta de Deus e, consequentemente, perde o rumo, mergulha na violência, na indiferença e no egoísmo. Em suas homilias e confissões, Padre Pio suplicava que rezássemos sem cessar, porque sabia que apenas na oração o homem reencontra sua dignidade e propósito. Em cada confissão que ouvia, e eram milhares, ele via os rastros dessa vida sem oração. Corações vazios, almas exaustas, pecados que se repetiam como correntes pesadas. Ele não condenava sem antes oferecer a chave para romper essas correntes. A oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Essa frase é como uma faísca acesa no escuro. Padre Pio não pintava um Deus distante, irado e inacessível, mas um Pai cujo coração se abre por meio da súplica humilde. A oração não é magia, não é obrigação fria, mas encontro real, um diálogo que transforma. Era isso que ele queria imprimir nas almas, a certeza de que ninguém está condenado ao silêncio ou à solidão. Todos podem bater à porta de Deus, e essa porta se abre. Ele mesmo vivia isso de forma tão radical que se tornava impossível ignorar seu exemplo. Suas madrugadas em oração, seu olhar transpassado por um amor intenso, suas chagas que sangravam em uníssono com a paixão de Cristo. Tudo isso dava peso às suas palavras. Por isso, quando dizia, ore, espere e não se preocupe, a preocupação é inútil. Nosso Senhor misericordioso escutará a sua oração. Não soava como uma frase feita. Era um convite real à confiança. Padre Pio conhecia o sofrimento, a dúvida, o medo, mas conhecia mais ainda o poder da entrega. Sua confiança não vinha de teoria, mas de ter visto incontáveis milagres, conversões e curas surgirem de uma oração sincera. Ele queria libertar seus filhos espirituais da escravidão da ansiedade, lembrando que a preocupação sem oração é como remar sem água, um esforço vão. Seu amor pela Santa Missa também transbordava em frases que ecoam como trombetas para os ouvidos modernos, muitas vezes entorpecidos pela rotina
e pela pressa. Seria mais fácil para o mundo existir sem o sol do que sem a Santa Missa. Que afirmação tremenda! Para ele, a missa era o coração pulsante do mundo. Não apenas um rito, mas o sacrifício vivo de Cristo renovado no altar. A missa sustentava o universo. Atraía misericórdia sobre os pecadores, oferecia consolo aos aflitos e derramava graça sobre o mundo inteiro. Quem compreendesse isso, dizia ele, jamais se permitiria faltar a esse encontro divino sem dor no peito. Sua frase é uma bofetada amorosa na indiferença, um chamado para que cada cristão acorde para o mistério infinito que se realiza em cada Eucaristia. E se a missa era o sol, o Santíssimo Sacramento era o próprio Cristo à nossa espera, ansioso por nos receber. Padre Pio exultava ao falar da comunhão. 1000 anos de desfrutar da glória humana não valem nem uma hora na doce comunhão com Jesus no Santíssimo Sacramento. Como resistir à força poética e espiritual dessa imagem? Ele comparava todo o brilho, a fama, o prazer e o poder humano a pó diante de uma hora com Jesus. Para Padre Pio, não havia nada mais precioso, nada mais consolador, nada mais transformador do que estar aos pés do sacrário. Suas longas horas em adoração silenciosa eram testemunho vivo dessa prioridade. Para ele, Jesus não era um conceito, mas uma pessoa viva, presente, que desejava ardentemente nossa companhia. Em todas essas frases, Padre Pio não oferecia um moralismo seco nem uma espiritualidade desencarnada. Ele chamava cada um de nós para um relacionamento vivo e exigente com Deus. Chamava a conversão de vida, o arrependimento sincero, a oração constante, o amor humilde, e fazia tudo isso com a força de quem não apenas pregava, mas vivia o que dizia, mesmo quando isso significava dor, incompreensão ou perseguição. Seu exemplo é um farol que ainda hoje brilha para nos alertar. A vida sem Deus desmorona, mas com Ele floresce, mesmo em meio à cruz. E esse convite radical é feito a mim e a você hoje, agora, como um sussurro e um grito ao mesmo tempo. Reze, espere, não se preocupe, venha à missa, receba Jesus, viva como quem ama. Há um aspecto profundo na espiritualidade de Padre Pio que se revela de modo ainda mais claro em suas frases sobre o caminho interior e a vigilância constante sobre si mesmo. Ele entendia que a alma humana é um campo de batalha e que sem disciplina, vigilância e humildade, o inimigo avança. Por isso dizia com clareza quase cortante: na vida espiritual, quem não avança retrocede. Acontece como um barco que sempre deve seguir adiante. Se parar, o vento o fará voltar. Não há zona neutra, não existe pausa segura na jornada da santidade. Ou caminhamos para Deus com decisão, ou escorregamos de volta para longe dele. Essa imagem do barco que o vento empurra para trás, caso pare de remar, é ao mesmo tempo simples e assustadora. É um convite a não nos acomodarmos nunca, a mantermos a vigilância e a constância, mesmo quando tudo em nós pede para relaxar ou ceder. Padre Pio não tinha medo de pedir muito de seus filhos espirituais. Ele os amava demais para oferecer um cristianismo diluído, confortável, adaptado aos caprichos do mundo. Em vez disso, chamava cada um a uma intimidade real com Cristo. Uma comunhão que não se contenta com palavras vazias. Por isso ensinava: você deve falar a Jesus também com o coração, além dos lábios. Na verdade, em certos casos, deve falar com Ele apenas com o coração. Aqui, o santo nos convida a ir além das fórmulas, além das palavras bonitas e entrar no espaço sagrado do silêncio amoroso. Não basta repetir orações de cor, se não houver verdade nelas. Há momentos em que as palavras falham e o coração fala melhor no silêncio. E quando as forças faltam, quando o desânimo espiritual parece sufocar, Padre Pio oferece um conselho cheio de ternura e estratégia. Sempre devemos ter coragem,
E se nos chega alguma apatia espiritual, corramos aos pés de Jesus no Santíssimo Sacramento e coloquemo-nos no meio dos perfumes celestiais, e sem dúvida recuperaremos nossa força. Ele não ignorava as crises da fé, a aridez da oração, o tédio espiritual. Sabia que são reais, mas também sabia que existe remédio para elas, e que esse remédio não está em desistir ou em distrair-se, mas em correr para Cristo presente na Eucaristia. Ele acreditava com toda a sua alma que a presença real de Jesus no sacrário era fonte inesgotável de força e renovação. Entre suas frases mais desconcertantes e reconfortantes está aquela em que fala ao pecador que teme não ser mais amado por Deus. Faz algum tempo que você não ama o Senhor. Não o ama agora. Não anseia amá-lo para sempre. Portanto, não temas. Ainda admitindo que cometeu todos os pecados deste mundo, Jesus repete: muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Aqui, o confessor das almas se mostra com o coração escancarado, disposto a levantar quem caiu. Ele não escondia a gravidade do pecado, mas também nunca limitava a misericórdia de Deus. Para Padre Pio, nenhum abismo de miséria humana era fundo demais para a graça de Deus alcançar. Bastava um ato sincero de amor, um desejo real de conversão para reacender a esperança. Essa confiança radical na misericórdia, porém, não significava descuido ou indiferença. Ele também alertava com firmeza: não se preocupe com as coisas que causam preocupação, desordem e ansiedade. Apenas uma coisa é necessária: elevar seu espírito e amar a Deus. Ele sabia que muitas preocupações nos distraem do essencial, que nossos medos e ansiedades roubam nossa paz. Para ele, o único necessário era manter o coração voltado para Deus, fixar o olhar nele. Essa é a fonte da verdadeira paz. Padre Pio também falava com clareza sobre a importância da obediência e das virtudes que formam a escada para o céu. Onde não há obediência, não há virtude, não há bondade nem amor. E onde não há amor, não há Deus. Sem Deus, não podemos alcançar o céu. Essas virtudes formam uma escada. Se falta um passo, caímos. É uma lição de humildade para todos nós. Não podemos nos enganar pensando que somos bons sem obedecer à vontade de Deus. Não há atalho. Amor verdadeiro exige renúncia, obediência e disciplina. Em sua sabedoria prática, ele também advertia sobre o perigo das tentações e oferecia conselhos concretos. Os melhores meios para se proteger da tentação são os seguintes: cuidar dos seus sentidos para salvá-los da tentação perigosa, evitar a vaidade, não deixar seu coração se exaltar, convencer-se do mal da complacência, fugir do ódio, rezar sempre que possível. Se a alma soubesse o mérito que se adquire nas tentações sofridas com paciência e vencidas, seria tentada a dizer: Senhor, envia-me as tentações. Ele via na tentação não apenas uma ameaça, mas também uma oportunidade de crescimento, de mérito, de amor provado. Mas para isso era preciso estar vigilante, rezar e manter a humildade. Padre Pio insistia em uma vigilância especial sobre os sentidos, sobretudo os olhos. É necessário proteger todos os seus sentidos, especialmente seus olhos. São os meios pelos quais toda a fascinação e o encanto da beleza e da voluptuosidade entram no coração. Quando a moda, como em nossa época, é voltada para a provocação e expõe o que antes era incorreto pensar, é preciso ter precaução e autocontrole. Sempre que necessário, deve olhar sem ver e ver sem pensar. É um aviso claro, ainda mais urgente hoje, num mundo repleto de imagens sedutoras, publicidade agressiva e estímulos contínuos. Ele recordava também o valor de recorrer a Maria com confiança filial. Deve lembrar que tem no céu não apenas um pai, mas também uma mãe. Portanto, vamos recorrer a Maria. Ela é toda doçura, misericórdia, bondade e amor para nós, porque é nossa mãe.
Para Padre Pio, a devoção mariana não era acessório devocional, mas parte essencial da vida cristã. Maria era auxílio seguro, refúgio dos pecadores, consolo dos aflitos. Por fim, ele oferecia uma síntese admirável de prudência espiritual. O amor e o medo devem ir unidos. O medo sem amor converte-se em covardia. O amor sem medo converte-se em presunção. Quando há amor sem medo, o amor corre sem prudência e sem restrições, sem se preocupar para onde vai. Para ele, o caminho de Deus exige equilíbrio, amar com fervor, mas sem perder a humildade e o santo temor. Essa sabedoria final sela sua mensagem com solene equilíbrio, convidando-nos a um amor maduro, consciente e profundamente enraizado em Deus. É impossível percorrer estas 15 frases de Padre Pio sem sentir o peso sagrado de uma vida consumida por amor a Deus e pelas almas. Ao longo desta jornada, vimos não apenas palavras, mas gritos do coração de um homem que ardia de zelo, que conhecia as chagas do pecado e as profundezas da graça. Ele não falava como um teórico, mas como um soldado veterano da guerra espiritual, com cicatrizes místicas que testemunhavam sua íntima participação na paixão de Cristo. Suas advertências sobre oração, sacrifício, vigilância dos sentidos e o amor a Maria não são conselhos vagos. São mapas detalhados para quem deseja atravessar o deserto deste mundo sem perder a direção. Padre Pio não oferecia atalhos ou promessas fáceis, mas um caminho real, difícil e ao mesmo tempo glorioso. Nessa trilha, ele nos fez confrontar nossa tibieza espiritual, nossa preguiça disfarçada de prudência, nossos pecados escondidos sob o manto da tolerância. Ao nos alertar de que quem não avança retrocede, ele desmascarou a ilusão de neutralidade. Vivemos num mundo que exalta a mediocridade espiritual, que abençoa o comodismo e ridiculariza o fervor. Padre Pio rasga esse véu e nos faz olhar no espelho. Somos chamados a remar mesmo contra o vento. Somos convidados a nos abandonar nos braços de Jesus, no Santíssimo Sacramento, quando o desânimo nos ataca. Somos lembrados de que não existe amizade com Deus sem conversão sincera e sem luta contra nós mesmos. Cada frase é uma faísca lançada contra as trevas do nosso conformismo, mas ao mesmo tempo em que nos fere para nos acordar, ele nos cura com uma esperança inabalável. Não há nada em suas palavras que feche as portas da misericórdia. Ao contrário, sua visão de Deus transborda ternura e paciência. Mesmo quem pecou o mundo inteiro encontra nele uma mão estendida que repete as palavras de Cristo. Muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Esta é a marca do confessor que enxergava mais a dor da alma que o horror do pecado. É por isso que ele não cansa de insistir na oração, não como obrigação mecânica, mas como diálogo amoroso. A oração não é um ritual frio, mas a arma mais poderosa que temos, a chave que abre o coração de Deus. Sem oração, a alma definha, a fé se torna frágil e o inimigo avança. Também não podemos esquecer a ênfase que ele dava ao cuidado com os sentidos, aos perigos da vaidade e da sensualidade. Em nossos dias, em que somos bombardeados por imagens provocantes, mensagens vazias e promessas enganosas de prazer fácil, as palavras de Padre Pio soam quase proféticas. Ele nos pede autocontrole, humildade e obediência, virtudes que o mundo considera ultrapassadas. Mas é justamente nelas que encontramos a força para resistir às tentações e permanecer fiéis. Do mesmo modo, ao falar de Maria como nossa mãe no céu, ele nos relembra que não lutamos sozinhos. Temos uma aliada toda doce, misericordiosa, que nunca abandona seus filhos. Padre Pio via na Mãe de Deus o porto seguro para as almas naufragadas, o consolo para os aflitos, a advogada para os pecadores. No fim, o que fica destas frases não é apenas um conjunto de máximas piedosas, mas um chamado urgente e pessoal. Não dá para ouvir Padre Pio sem tomar uma decisão.
Suas palavras exigem escolha: viver para Deus ou para nós mesmos. Ele nos mostra que o amor sem temor vira presunção e o temor sem amor vira covardia. Mas quando caminhamos com ambos, encontramos a prudência, a coragem e a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, neste momento te convido a refletir com seriedade. Você está remando para o céu ou permitindo que o vento te arraste para longe? Se hoje alguma frase tocou teu coração, não ignore este chamado. Ele não é meu, é o de Cristo, ecoado pela voz ferida, ardente e apaixonada de Padre Pio. Permita-se ser transformado. E se esta mensagem te moveu, compartilhe com quem precisa de luz, comente sua experiência, inscreva-se para caminharmos juntos neste caminho de fé. Que Deus te abençoe e Maria te guarde sempre.